Samuel 17. 1 Samuel 17. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Depois que você abrir em 2 Samuel, Me sustentas em minha 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, abra também 2 Coríntios 10. Isso me leva mais perto de ti, Mais perto dos teus caminhos. mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, Em cima de cada em cima montanha, de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão e a da tua visão da face tua face é tudo que eu tudo preciso. que eu preciso, e te direi.
Samuel 17? Vocês acharam aí, pessoal? Então tá bom. Vamos ler hoje a palavra de Deus no tocante à salvação que Ele trouxe a todo Israel por meio da sua graça em Davi contra o gigante Golias. A palavra de Deus diz: pela graça sois salvos, pela graça. E nós podemos hoje contemplar nesse momento de desafio de Golias às tropas de Israel, como Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tem salvado a homens, tem salvado de maneira que fica provado que é o agir dele em nós e através de nós que opera a salvação plena e total. 1 Samuel 17, eu vou ler do verso 23 até o verso 50. Diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, o homem que o feriu, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferirá este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o feriu. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servirá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim,
lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos no ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era muito moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E os filisteus, pelos seus deuses, o amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva. O Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda ela atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Diga graças a Deus. Curve a sua cabeça. Meu Deus, fala conosco, dai-nos a compreensão da tua palavra de tal forma que venhamos vencer todos os nossos gigantes pela fé no nome do Senhor Jesus. Digam amém e graças a Deus. Nós estamos diante, pessoal, do agir, do poder de Deus e da graça divina. Observa que esse filisteu que se levantou ficou por 40 dias afrontando ao povo de Israel, dizendo: dai-me um homem a pelejar, dai-me um homem.
Eu quero um homem que venha e me enfrente. Não há homem em Israel capaz de me enfrentar. 40 dias ele afrontava ao povo de Israel. Mas na verdade, a afronta não era aqueles homens, não. A afronta era ao Deus de Israel, ao Deus que tantas vezes já tinha livrado o povo de Israel. Mas a falta de comunhão com Deus, a falta de vida com Deus, a vida espiritual em dia, faz com que as pessoas, por mais que creiam em Deus que livra, que salva, venha diante das adversidades se curvar, venha retroceder. Meu amigo, minha amiga, não é de hoje que existem gigantes. Talvez você diga: pastor, eu tenho um gigante na minha vida. Pois é, quem está do seu lado também tem. Alguns têm um gigante, presta atenção, chamado miséria, pobreza, ao qual tem lutado há anos para poder vencê-la e não consegue. Há quem tem um gigante chamado casamento, vida sentimental, porque é um problema atrás do outro. Há quem o gigante é profissional, não dá certo com trabalho nenhum, nada que faz avança. Há quem tenha um gigante, pessoal, que se formou na sua mente, chamado complexo. Tem pessoas que carregam complexos de inferioridade, complexo com a sua raça, a sua cor, complexo com a sua casa onde mora, complexo com a sua vida que está tendo desde a infância. Tem pessoas que carregam um gigante chamado medo dentro de si e que não deixa glorificar o nome de Deus. Tem pessoas que se deparam com um gigante no seu dia a dia, e o que muitos fazem é fugir do gigante, ignorar o gigante, ou quando não, apenas se rendem ao gigante e dizem: eu não posso, eu não consigo. E há quem diga: eu tentei, tentar não é o suficiente. Não, mas eu tentei, pastor. O senhor não sabe como eu tentei sair dessa situação. Por exemplo, há quem cujo gigante é um vício, cujo gigante é cadeias espirituais. Agora, não existe gigante, pastor, pessoal, que Deus não possa te dar vitória. Não há gigante que você não possa derrotar. Nós estamos falando de um gigante de vários metros, enfrentando um jovem, ao qual a armadura do rei não lhe serviu. O rei disse: vai com a minha armadura, leva a melhor espada, e com a melhor espada você vai enfrentar ele. Ele não aguentava sequer carregar a armadura, quanto mais a espada. E aqui você começa a entender que Deus não faz a obra dele pela força ou pela habilidade que nós temos. Porque tem pessoas que é muito habilidosa para falar sobre casamento, mas o seu casamento é um fracasso. Tem pessoas muito habilidosas para falar sobre a vida financeira, mas sua vida financeira é um fracasso. Não é sobre habilidade, sobre força ou condição, é sobre a graça e a misericórdia de Deus. Observe que quando alguém não está em intimidade com Deus, qualquer um lhe afronta e ele não consegue dar a resposta. Pelo contrário, ele se intimida, ele recua. A Bíblia diz que em 40 dias de afronta, não se levantou um homem sequer de todos
Israel. Não é de homens camponeses que cuidam do campo, da terra, não. Homens de guerra, não teve um que se levantasse para encarar aquele gigante. Até que o pai de Davi disse: Davi, vem cá, vou te dar esses pães para você levar aos seus irmãos que estão lá na peleja, e que para pelejar não pelejava coisa nenhuma, mas eles estão lá, leva o pão para eles, leva esse queijo para o comandante e vê como está a situação. E Davi inocentemente foi como ia todas as vezes. E quando chegou lá, o alvoroço, e ele pergunta: o que está acontecendo? O que se passa? O que está acontecendo no arraial de Israel? E o povo diz para ele: olha, tem um gigante aí que já está 40 dias afrontando o povo de Israel, afrontando e dizendo: dai um homem. E na cabeça de Davi, jovem, ele pensa: mas tem um monte de homens aí. Tem homem aqui, pessoal? Sim. Tem. Eu fico imaginando Davi olhando e falando: ele está pedindo um homem, mas tem vários aí. Mas homens tem muitos, homens de Deus são poucos. Mulheres tem aí também? Sim. Tem. Mulheres de Deus tem poucas. Não adianta ser homem e não ser homem de Deus. Não adianta ser mulher e não ser mulher de Deus. Havia homens que pegavam na espada, havia homens cuja armadura servia, havia homens com habilidade, mas não havia homens que oravam, não havia homens que adoravam, não havia homens que buscavam depender de quem? De Deus. Esse é o problema, presta atenção, de quem quer ser salvo pelas suas obras. Porque vai chegar uma hora que as suas habilidades não vai funcionar, que a sua capacidade não vai ser suficiente, você vai querer retroceder. Compreende ou não? Tinha um exército pronto para a batalha, mas quando olharam para o gigante, disseram: estou fora. Esse aí eu não encaro, esse aí eu não enfrento. Aí veio um menino chamado Davi, apenas para trazer o alimento dos seus irmãos, ouve tamanha afronta e diz consigo mesmo: mas quem é esse para afrontar o Deus vivo? Olha aqui, pastor, às vezes falta para muitas pessoas coragem, mas não é coragem de enfrentar os desafios simplesmente, não é isso. Porque coragem todos aqueles soldados tinham. O que às vezes falta não é a coragem, o que falta é confiar em Deus. Se você tem coragem para enfrentar qual problema for, mas não tem a confiança em Deus, a sua coragem vai te levar até um ponto, mas não vai te levar até o fim do ponto, até o final, até aonde é necessário. E Davi traz essa confiança em Deus. Por quê? Porque além de ser homem, era homem de oração. Além de ser homem, era homem de adoração. Era homem de buscar ao Senhor no deserto. Olha aqui, pastor, você tem buscado a Deus? Não é vir na igreja, quarto domingo, e buscar aqui na igreja. Eu falo na sua casa, no seu trabalho, nos minutos que você tem a sós. O que você anda fazendo na sua casa? Você busca Deus, você ora a Deus. Porque Davi, enquanto estava cuidando das ovelhas do deserto,
Ele louvava, ele cantava, ele adorava, ele orava a Deus, ele se mantinha em comunhão com Deus. Quando você se mantém em comunhão com Deus, olha que pastor, pode passar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas não vai passar todo o tempo. No tempo oportuno, Deus vai te levantar. Deus sabe quem está em oração, Deus sabe quem está em comunhão, Deus sabe quem está buscando na força do Espírito, não na força da carne. Os homens estavam preparados fisicamente e nas suas habilidades, mas espiritualmente não. E o que mais vale com Deus é a sua vida espiritual do que as suas habilidades. Agora, Davi não teve que enfrentar só o gigante Golias, não. Davi teve que enfrentar o que muitos enfrentam hoje, por exemplo, o preconceito. O preconceito, você vê que o irmão dele, o irmão de Davi, disse assim, ó, 1 Samuel 17, no verso 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse, por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha que coisa. Davi disse, o que está acontecendo? E começaram a falar para ele, está acontecendo assim, assim, assim. O irmão de Davi, Eliabe, que era o mais velho, o mais forte, o mais robusto, ficou irado. A Bíblia diz que ele ficou irado com Davi. Por que ele não ficou irado com o gigante? É porque o gigante era gigante, e Davi... É muito fácil enfrentar problemas pequenos. É muito fácil sobressair em situações simples. Você tem que ter comunhão com Deus para enfrentar os maiores problemas de peito aberto, de joelhos dobrados e de cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da fé. Então, antes de Davi enfrentar o gigante, ele teve que enfrentar o irmão e, como é que eu poderia dizer, a sua rejeição. Davi foi rejeitado pelo irmão, dizendo, você veio aqui para ver a peleja, eu sei que há em você uma maldade. As pessoas têm facilidade em nos julgar, compreende ou não? As pessoas têm facilidade em julgar o irmão do lado, a irmã do lado. As pessoas só não conseguem julgar a sua própria falta de intimidade com quem? Com Deus. Aí eu te pergunto, você acha que Davi então falou, desculpa meu irmão, estou voltando para casa, tchau, fui? Não. Davi simplesmente se desviou do irmão e foi para outro soldado e perguntou para outro soldado que disse a mesma coisa. O povo está sendo afrontado já há 40 dias. Davi então traz sobre si uma coragem que aqueles soldados não tinham. E diz, me apresente ao rei, eu quero falar com ele. E levaram ele ao rei. E disse ao rei, não desfaleça o coração de ninguém, porque o teu servo vai enfrentar esse gigante. Diga, eu vou enfrentar os meus gigantes. Todos têm gigantes. Então não espere que quem está do seu lado, ou quem é seu vizinho, ou quem é seu familiar, venha enfrentar o seu gigante. O seu gigante é você que tem que enfrentar. Tem pessoas que querem que os outros lutem a luta dela, que outros guerreiem a guerra dela. Não, meu amigo. Não espere comiseração, compaixão, pena de ninguém. Você é capaz de enfrentar o seu gigante. É capaz de enfrentar e vencer. Então, olha aí para dentro de você e com fé, diga, eu vou enfrentar
de Deus. Você tem que levantar a sua cabeça, parar de confiar na sua capacidade humana, parar de confiar nas suas habilidades, porque enquanto você tiver confiança na sua carne mortal, você vai ser aquele que, quando se deparar com desafios grandiosos, vai voltar para trás, vai retroceder. Agora, se você aprender a confiar em Deus, o Senhor dos Exércitos, se você começar a colocar sua confiança na palavra de Cristo, e não na palavra de homens que talvez com boa intenção te disseram: vou te ajudar, vou te estender a mão, vou te colocar num lugar melhor. Se você ficar esperando pelo braço do ser humano, você vai se decepcionar e vai travar diante de certos desafios. Agora, se você confiar em Deus, como Davi faz, como Davi fez, e como Davi nos ensina a fazer, não haverá gigantes nessa vida que a senhora, o Senhor, não possa derrotar. Você pode, você é capaz, ainda que o seu corpo fale, porque o corpo fala, e o corpo diz: não consigo, não posso, não sou capaz, porque certamente naquele exército de Israel, os homens não diriam: eu não sou capaz de encarar esse gigante. Não, eles não falavam com a boca, mas o corpo deles falava, como o seu corpo fala. Mas ainda que o seu corpo diga: não dá, não consegue, não vai, você não é capaz, confia em Deus, porque ainda assim Deus vai dizer: eu sou contigo. E se Deus é contigo, meu amigo, não importa qual o tamanho do gigante, o que vai ficar sabido é que há um Deus maior do que esse gigante. Então, quando ele chega ao rei Saul, primeira coisa que Saul diz: maravilha, encontramos um guerreiro. Amém? Não. Davi olha para Davi e diz assim, verso 33: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua... Ora, o rei olha para Davi e diz: você não dá, você não. Pessoal, quantas vezes na vida você vai ouvir isso? Quantas vezes alguém vai apontar o dedo para você e vai dizer: não dá para você, essa casa não é para você, esse carro não é para você, essa empresa não é para você, esse negócio não é para você, ter uma família de verdade, um casamento verdadeiro, abençoado, não é para você. Você vai ouvir muitas vezes o diabo te afrontar, e não importa se é o rei, se é pastor, porque tem até pastor que, ao invés de incentivar, desmotiva a pessoa. Mas quando você está em comunhão com Deus, ninguém tira você do caminho, ninguém desanima a sua fé, ninguém faz você tremer ou temer diante de um desafio. Por que você teme? Por que você não se desvencilha? Por que você não derruba esse gigante que está diante de você? Por que você não enfrenta esse gigante e o vence? Porque às vezes, repito, lhe falta essa comunhão, essa intimidade com Deus, de olhar e dizer: não vai ser pela minha força, não vai ser pela minha condição. Porque, pessoal, humanamente falando, como que você coloca um gigante e um adolescente para guerrear? Tem como isso, pessoal? Claro que não.
Nós estamos vendo aí agora nas Olimpíadas as lutas, que nem estava ontem a de judô, e é peso por peso. A pessoa luta com quem tem o seu mesmo peso, praticamente o seu mesmo tamanho, para dizer uma luta justa. Que justiça há entre colocar um gigante e um jovem adolescente? Nenhuma. Acorda. Enquanto há tempo, o mundo não vai ser justo. O mundo não vai usar de justiça para com você. Mesmo porque o mundo não te deve nada, ninguém te deve nada. Se você está esperando justiça, você só vai encontrar em Deus. Você não vai encontrar aí fora. Aqui fora, nesse mundo, não tem como. Aqui é injusto mesmo. Aqui a injustiça impera nesse mundo. O pobre paga mais imposto do que o rico. O rico, como diz aí fora, fica cada dia mais, e o pobre cada vez. E se você esperar a justiça nesse mundo, você não verá, porque não há justiça no mundo. A empresa que você trabalha pode tentar da melhor forma fazer justiça, mas variavelmente, ainda que inconsequentemente, vai falhar com você, vai ser injusto com você. Na igreja, onde nós buscamos a justiça, pode ser que aqui mesmo na igreja você seja injustiçado. E se você não tiver essa vida com Deus, essa comunhão com Deus, você vai travar como o exército de Israel e vai se lamentar como quem diz: não é justo um desse tamanho. Se fosse um menorzinho até que eu ia. Se tivesse um menor eu encarava, mas desse tamanho para mim não dá. Ora, não espere justiça nesse mundo. Aprenda a confiar e depender da justiça de Deus. E Deus fará. Ele sempre fez. Mas Ele espera que haja homens. Mas não apenas homens, mas homens de oração. Que haja mulheres, mas não apenas mulheres, mas mulheres de oração. Mulheres cuja vida é dedicada a orar, a buscar, a se fortalecer em Deus. Quantas vezes o seu filho te vê orando? Quantas vezes o marido te pega, a senhora orando? Homem, quantas vezes o filho te vê orando? Quantas vezes a mulher te vê orando? Talvez alguém diga: meu marido orava? Minha esposa orando? Só na igreja, pastor. Ainda tem uns que dizem: nem na igreja. Porque tem uns que vêm na igreja, fica de olho aberto para lá e para cá, e nem na igreja não. Nem na igreja se coloca nas mãos do Senhor. Davi ouviu do rei: você não pode ir. Sabe o que Davi disse? Versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria. E o que, pessoal? E o matava. Davi era um homem realmente segundo o coração de Deus, porque não tinha medo de encarar o urso, não tinha medo de encarar o leão. Eu tenho certeza que você já encarou um leão. Eu tenho certeza que você já encarou um urso. E como Davi pegou ele pela barba. Amém, pessoal? E venceu ele pela barba. Tem gente que diz: pastor, quando eu vejo um cachorrinho na rua, eu já atravesso para o outro lado, para não ter problema. Por que Davi enfrentou o urso? Por que Davi enfrentou o leão? Porque quem está com Deus enfrenta o desafio
que for, de cabeça erguida, sem medo. E ainda que tenha medo, vai com medo mesmo. Fui claro ou não? E você vai ter momentos que você vai ter medo, mas é aí que você vai com medo mesmo. Porque se você não for com medo, toda vez o medo vai te paralisar. O medo que te paralisou em uma batalha vai te paralisar em todas as outras. Porque se o gigante paralisa um exército, se levantar outro gigante amanhã, vai paralisar de novo. E de novo, e de novo. Então nós temos que ter disposição para enfrentar os gigantes da vida, mesmo com medo. E Davi disse ao rei, olhando no olho do rei: eu já enfrentei um urso, venci. Eu já enfrentei um leão, eu venci. Quem aqui já enfrentou lutas que você achou que não ia dar para vencer? Levanta a mão. Pronto. Deus é contigo, meu amigo. Para de dizer que não dá, que não pode, que não consegue. E pare de dizer que não tem as condições necessárias, porque você tem. E as condições necessárias não é armamento, não é mais condição, não é mais habilidade, é mais poder de Deus. Amém, pessoal? Deixa eu te falar uma coisa, que muitas pessoas não se atentam para isso. O poder de Deus não desceu sobre Davi, porque Davi teve coragem de enfrentar o gigante. Não, é o contrário. Davi teve coragem de enfrentar o gigante, porque o poder de Deus já tinha descido sobre ele. Essa é a diferença. Antes de Davi enfrentar o gigante, a Bíblia diz que o profeta Samuel foi até a casa dele e ungiu o rei. Ungiu o rei de Israel, ainda jovem. Agora, quando o azeite desceu sobre Davi, o que aconteceu? O Espírito de Deus se apoderou dele. Então, quando você vê essa coragem de Davi enfrentar um gigante, não é porque ele é um homem prodígio, diferente, especial. Não, é porque ele é um homem cujo Espírito de Deus habita. Aonde habita o Espírito do Senhor, ali há uma fortaleza. Amém, pessoal? Então ele não enfrenta o gigante porque ele é capaz, mas porque o Espírito de Deus que está sobre ele o capacita. A questão é, o Espírito de Deus está sobre ti. Você tem buscado essa comunhão, esse Espírito de Deus sobre você, porque é isso que a graça salvadora faz. Tem pessoas que pensam, agora eu vou receber a graça porque eu estou mudando as minhas ações. Eu vou ser salvo porque eu decidi mudar as minhas atitudes. Negativo, é o contrário. Porque a graça te alcançou, é que você mudou de atitude. Não é o seu agir que move o agir de Deus, é o agir de Deus que move cada um de nós. Compreende ou não, pessoal? Pega essa visão, por quê? Porque é aí que você para de confiar na força do seu braço e começa a confiar no Senhor dos exércitos. Você para de confiar na sua capacidade humana e começa a confiar no poder de Deus. Davi disse ao rei: eu enfrentei, venci ursos e leões, vou enfrentar esse gigante e vou vencê-lo também. Olha que coisa bacana para você aprender. Davi recebeu palavra de derrota de Saul, que era o rei, que era o líder. E Davi, que
era o jovem inexperiente, que não sabia colocar uma armadura, é que deu uma palavra de fé para o rei. Ou seja, era para o rei dar uma palavra de fé para Davi. Mas foi Davi que deu uma palavra de fé para Saul. Isso mostra que nós damos o que temos, aonde quer que venhamos estar. O que importa não é a posição que você se encontra, o cargo, a responsabilidade. O que importa é o que está dentro de você. O que está dentro de você move céus e terra. O que está dentro de você move o mundo, move tudo. Davi disse ao rei: pode deixar que eu vou e vai dar certo. Ah, meu caro, não teve outra. Sabe o que Saul falou para Davi? Diz assim, no verso 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, repete comigo: vai, e o Senhor seja contigo. Davi passou ou não passou fé para Saul? Você tem que passar fé para quem está do seu lado. Você tem que passar vida para quem anda com você, para quem te conhece, para quem te vê. Você tem que passar vida para o seu filho, para a sua vida, para a sua esposa. Passa vida, pessoal. Passa fé. Agora, você só pode passar o que você tem. É o que eu falei. Você tem orado, você tem buscado, você tem ficado a sós com Deus, como Davi ficava no deserto. No deserto ninguém via Davi, apenas Deus. Quando você se separa, fecha a porta do seu quarto, é só você e Deus, e é ali que se levanta um verdadeiro guerreiro. É ali no quarto da sua casa, de joelhos, que se levanta um verdadeiro herói, uma verdadeira guerreira. É ali, de joelhos, que Deus separa os verdadeiros homens e mulheres de Deus para glorificar o nome dele. Foi claro ou não? Agora, Davi não pode com a armadura, não pode com a espada do rei. E olha que era a melhor espada, a melhor espada, a espada do rei. Mas deixa eu te falar uma coisa, deixa aberto aí, vai lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10. Davi disse: com essa armadura não dá para ir, com essa espada não dá, eu não sei manuseá-la, não sei usá-la. Mas mesmo assim ele foi. Por quê? Diz assim, 2 Coríntios 10, versículo 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Olha aqui, pastor. A maior arma que você pode usar não é física, não é carnal, não é uma habilidade humana. A maior arma que você pode usar é a oração, a adoração, a palavra de Deus. Olha aqui, pastor. Jesus não venceu Satanás no deserto quando foi tentado com outra coisa que não fosse a palavra. O diabo trouxe uma palavra, Jesus trouxe outra. O diabo trouxe uma outra, Jesus trouxe uma outra. O diabo veio com mais uma nova, Jesus veio com mais uma. Se você aprender, olha aqui, pastor, a depender da palavra,
sempre vai ter uma palavra para cada gigante que você enfrentar. Sempre vai ter uma palavra para cada desafio que você se deparar. Sempre haverá uma palavra para você se sobressair, para você dar a volta por cima. A questão é: tem palavra aí? Tem palavra de Deus aí dentro? Tem palavra de Cristo sobre ti? Porque se houver palavra, você tem a maior arma para vencer o inferno. A palavra vence a dúvida, vence. A palavra vence o medo, vence. A palavra vence os conflitos na mente, vence. A palavra vence os complexos, vence todos os complexos. A palavra é poderosa para vencer toda e qualquer situação. Quem está me entendendo, pessoal? A palavra de Deus é poderosa, mas você tem que ter ela sobre ti. Por isso ele nos ensina: medita de dia e de noite. Você não pode passar um dia sem pegar a palavra. Você não pode passar um dia sem se debruçar na palavra. A palavra de Deus é a nossa maior arma. Maior do que o seu estudo, muito maior. Maior do que a sua condição financeira, 1000 vezes maior. Maior do que o seu nome, o nome de família. A palavra de Deus é a maior arma para vencer qualquer guerra. Agora, Davi não só enfrentou a rejeição do irmão, a negativa do rei. Davi teve que enfrentar os gigantes também. Mas primeiro, no campo da ideia. Porque antes de entrar em combate, o gigante usou da palavra. E o diabo sempre vai se usar também da palavra. Diz assim, ó, volta lá. 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 42, e olhando o filisteu, e vendo a Davi, o que, pessoal? O desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do... Observe que o diabo, antes de partir para uma batalha contigo, o diabo vai usar de palavras, porque há poder na palavra. Há o poder de intimidar, há o poder de amedrontar, há o poder de fazer você largar tudo que você sonhava por causa de uma palavra. O gigante disse: você vem comigo com pau, com pedra, eu sou agora um cão? Em outras palavras, você para mim é uma piada. Mas não tem problema. Olha que intimidação. Eu vou hoje arrancar o seu couro, eu vou acabar com você, e ainda hoje vai ser dado aí as suas carnes para as aves. Ora, eu fico imaginando, os soldados ouviram o gigante dizer: dai um homem para que pelejemos. Não se levantou um. Imagine o gigante olhando para aqueles soldados e dizendo assim: hoje eu vou arrancar tua carne, hoje eu vou arrancar sua cabeça, hoje eu vou esmagar você. Era capaz daquele soldado virar e sair correto. Mas você acha que Davi se intimidou? Quem é de Deus não se intimida. Quem é de Deus não se intimida com o diabo aí fora. Quem é de Deus não se intimida com palavras de derrota, com palavras de afronta. Pelo contrário, ele mostra que é nessas horas que a confiança em Deus vale a pena.
Davi ouviu aquilo ali e disse: como é que é? Verso 45: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Deixa eu te perguntar uma coisa: no nome de quem você está indo guerrear? No nome de quem você está enfrentando suas guerras? No nome de quem você está buscando trabalhar? No nome de quem você está buscando ter sucesso? No seu nome, pelo seu nome? Ou naquele que é o Senhor? Pessoal, não adianta estar na igreja apenas. Não adianta fazer parte de um exército que é chamado exército de Deus, se com ele você não tiver intimidade. O exército de Israel era o exército de Deus. É forte falar isso, mas era o exército de Deus sem Deus. Você pode ser um crente sem verdadeira crença, um cristão sem verdadeiramente andar com Cristo. Eles eram um exército de Deus sem Deus. É por isso que havia esse pavor, esse medo. Davi não. Davi disse: você pode vir com pau, com lança, você pode vir com o que for. E posso ser honesto? Posso ou não? Quem está confiando em Deus não está nem aí como que o diabo vai vir. Pode vir com inveja, pode vir com macumba, pode vir com mandinga, maldição, pode vir com o que for. Quem está com Deus, ele diz: você vem com o que você quiser, eu vou apenas com o Senhor. Precisa de mais? Precisa de mais alguém? Precisa chamar um parceiro? Hein, pessoal? Quem aqui já teve algumas brigas quando jovem, quando adolescente? Vocês brigavam? Isso, vocês eram brigueiros, hein, pessoal? Mas você não era daquele que quando via o rapaz mais fortinho chamava o amigo, não, né? Ó, rapaz, vamos ali que eu vou brigar. Vamos lá, você vai comigo. Se eu não der conta, você me ajuda. Vocês nem eram assim não, né, pessoal? Deus falou: ih, pastor, eu só ia quando estava em 3. Se não tivesse em 3, eu nem ia, eu ficava na minha. Eu lembro que tinha uns que era valentão. Aí quando aparecia um mais valente do que ele falava: eu não, minha briga é com o outro, não é com esse aí não. Esse aí não, não é com esse aí não, é com o outro. Olha o outro, pequenininho para ele. Aí ele encarava. Meu caro, não importa o que o diabo faça, não importa o que o diabo trama, se você a partir de hoje colocar sua confiança em Deus, se você a partir de hoje colocar sua salvação em Deus, porque aqui é um exemplo de salvação pela graça. Compreende ou não? É a graça de Deus. Aos olhos humanos, como livrar o povo de um pecado tão grande? Como livrar o povo de um pecado tão grande? Não dá para encarar. E quando eu falo a respeito de todos nós, porque todos nós pecamos, e não há como nós vencermos o pecado, mas a graça de Deus nos basta. Amém, pessoal? Quando confiamos nela, quando confiamos na força do nosso braço. Olha aqui, pastor, você vai bem por um tempo, você vai bem por 2 tempos, mas você não vai bem todo o tempo. Na força do braço você vai fazer as coisas certas hoje, amanhã, depois você volta a fazer tudo errado de novo. Agora, quando você coloca a sua confiança na graça do Senhor, na mão altíssima e no poder do Espírito Santo, você vence urso, você vence leão
e amanhã vai vencer gigantes, e depois vai vencer batalhas, e guerras, e guerras, e mais guerras, e vai continuar vencendo até o último dia da sua vida, porque a graça estará bastando sobre nós. Fui claro? Para finalizar, eu quero deixar o versículo que nos trouxe a mensagem de hoje, versículo 47. Fique de pé com a Bíblia na mão. E saberá, olha o que Davi falou para o rei, ou para o gigante: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Todos saberão que o Senhor salva. O maior milagre não é Deus te prosperar, não é Deus te curar. O maior milagre é Deus te salvar. E Davi levanta o rosto à voz perante todo mundo, e o gigante diz: hoje saberão toda essa congregação, todo esse povo, que o Senhor salva, não com espada, não com espada, nem com lança, porque do Senhor a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Quem entregou o livramento de Israel foi Deus nas mãos de Davi. Quem entrega a salvação a cada pessoa é Deus. Mas Ele não entrega e diz: se vira, você é capaz, você suporta. Não, Ele entrega, e Ele mesmo nos sustenta, e Ele mesmo nos fortalece, e Ele mesmo nos ampara. Ah, mas não vai ter dias difíceis? Vai. Não vai pecar mais? Vai. Ou Davi não pecou mais? Davi pecou e pecou feio. Mas quem tem essa graça de Deus, a qualquer sinal de desvio, se volta, se curva novamente, porque o erro é uma exceção, não é uma regra. Essa é a diferença de quem vive com Deus em oração e espírito. É aquela pessoa que reconhece que o gigante é terrível aos olhos humanos, mas que o Senhor é maior. Ele reconhece que ele não é capaz. Se Davi fosse perguntado: Davi, você acha que na sua condição, na sua capacidade, você consegue enfrentar o gigante? Ele diria: é óbvio que não. Mas com o Senhor dos Exércitos, pode colocar mais 3 gigantes desse que eu enfrento. Em quem você tem confiado? Em Deus ou na força do seu braço? Em Deus ou nas suas habilidades? Em Deus ou na sua condição? Na sua condição humana, você não vence. E se vencer, vence 1, 2, daqui a pouco cai. Mas na mão de Deus, você vence, você vence, você vence, e você continua, você não retrocede. Fui claro, pessoal. Deus, Ele não está em busca de homens e mulheres fortes fisicamente. Deus não está em busca de pessoas habilidosas. Olha aqui, pastor. Deus não está em busca de pessoas altas, ou bonitas, ou robustas. Deus está em busca de pessoas que confiem nele plenamente. Pessoas que dependam dele plenamente. Davi não sabia pegar nem na espada. Pegou algumas pedras e foi. E se aproximou do gigante. E acertou uma pedra de tal maneira na testa do gigante que cravou
Da onde vem essa força? De Deus. O gigante caiu, Davi correu, arrancou a cabeça dele. Agora, como é que Davi arranca a cabeça do gigante se Davi não tem espada? Davi usou a espada do próprio gigante. Não espere por condições nenhuma. Confia que Deus vai preparar as condições. Amém, pessoal? Amém. Confia que Deus vai preparar a ocasião, a situação. Não vai faltar, olha aqui, pastor, é forte. Não vai faltar cordeiro para Abraão sacrificar. Não vai faltar espada para arrancar a cabeça do gigante. Deus vai prover na hora que tem que prover. O que Ele espera é que a senhora, o Senhor, confie. Isso é salvação pela graça. Não confio em mim, confio na mão de Deus. O Roberto é falho, o Roberto é pecador, mas a graça de Deus me sustenta. Pastor, então o que eu faço? Faça o que Davi fazia no deserto, a sós com Deus. Derrama a sua vida. Diga: Senhor, eis-me aqui, não sou nada, preciso de Ti, dependo de Ti, é no Teu nome que eu estou indo, é no Teu nome que eu estou avançando. O gigante é maior do que eu, mas o Senhor é maior do que o gigante, então vem comigo, Ele virá. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Ele. Porque aí aonde você está, a graça de Deus te alcança para te transformar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Aleluia.